Bem-vindos todos! Vamos lá! Biologia para o Enem! Vamos mandar brasa, vamos estudar moléculas, células e tecidos. Vamos lá! Parte importante do Enem, videoaulas em HD. Aê, vamos lá! Moléculas, células e tecidos. Bom, essa é uma dos títulos que o Enem pede de biologia. Então veremos a estrutura e a fisiologia celular, ou seja, veremos do que as células são feitas e como elas funcionam. Primeiro, membrana, citoplasma e núcleo. Vamos ver os 3 casos falando de uma célula. Então, moléculas, a gente viu as biomoléculas, as principais. Vamos ver agora as células, depois os tecidos. Então, membrana delimita as células. Seleciona as substâncias que entram e saem dela. Citoplasma é um espaço interno preenchido, recheado com líquidos orgânicos, água, sais minerais, vitaminas, proteínas, aminoácidos e organelas além do núcleo. O núcleo, a parte central, parte delimitada dentro da célula, que contém os cromossomos. Os cromoéramos, não, os cromossomos, além de outras estruturas internas. Então, constituintes, função e dicas de realmente o que cai na prova. Então, a gente está indo direto ao ponto que cai na prova, tá? Então, membrana constituída por uma camada de lipídios, que a gente vai ver já já. Aqui vamos dar uma olhada numa célula básica, numa célula que a gente vê no dia a dia, que basicamente é o quê? Formada pela membrana plasmática, que está aqui do lado, membrana plasmática. Nós temos aqui o núcleo, com os cromossomos, que contém DNA. O citoplasma, em azul, tem líquidos e organelas, aqui em volta. Tem uma série de organelas, tá? Várias organelinhas, que a gente não vai entrar em detalhes agora. Então, os cromossomos, o núcleo contém então DNA, na forma de cromossomos, proteínas mais DNA. Temos também o nucleolo, que armazena RNA ribossomal, que é um RNA que vai guardar os ribossomos, tá? Ribossomal. Que depois vai dar origem aos ribossomos no citoplasma, não no núcleo. Então, o nucleolo vai armazenar esse RNA que vai formar os ribossomos. Existem os poros, que são esses buracos, tá, que a gente vê aqui, para a entrada de substâncias e saídas, principalmente o RNA mensageiro, que vai levar a informação genética para a produção de proteína. Mas isso a gente vai ver mais para frente. O citoplasma, então, é um líquido interno, contém várias substâncias. E, de maneira geral, temos a carioteca, que é essa membrana exterior aqui, que vai formar o núcleo. O núcleo envoltório. Cario quer dizer núcleo e teca envoltório. Beleza? Bom, vamos ver como que é a membrana dentro da célula. Aqui está mostrando uma micrografia da membrana plasmática de uma célula, a MP, né? MP, membrana plasmática. Medida provisória? Não, membrana plasmática. Que é essa parte aqui, externa da célula. Que é uma célula, uma micrografia, né, da membrana de uma célula do sangue, tá? Tirada do Albert, The Cell, tá? Página 1505, corporate deles de 2002. Muito bem, o que a gente tem que lembrar então é que existe uma bicamada lipídica, um mosaico fluido. Existe o que é chamado mosaico fluido das células, né? Essa ideia veio dos suíços, do Sanger, que mistura proteínas e também carboidratos que ficam inseridos aqui em cima dessas proteínas, tá?
chamadas glicoproteínas, como chifrinhos que ficariam aqui. Vou desenhar aqui que não está nessa, como fossem isso aqui, ó, as glicoproteínas, tá? Tem função de reconhecimento. Então aqui a gente tem também as glicoproteínas. E isso vai formar o que a gente chama de mosaico fluido, tá? Fluido porque a gordura ela é fluida. Proteínas, então a gente tem gordura, moléculas de lipídios, proteína grande aqui com glicoproteínas, uma bicamada de lipídica, uma bicamada, ó, tá vendo? Tem uma gordurinha e outra gordurinha, tá? Uma bicamada, camada dupla. Aqui você tem uma camada e aqui a segunda camada. E aqui proteínas que vão varar essa membrana, tá? Eu fiz um desenho aqui que vai mostrar um pouco mais claramente. Você tem um lipídio aqui e um lipídio aqui. Isso aqui vai formar então a bicamada lipídica, tá certo? Então a membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica que vai ajudar na seleção de entrada e saída de substâncias. A cabeça vermelha aqui é hidrofílica, gosta de água. A camada hidrofóbica, que está escrito hidrofóbica, é toda essa parte aqui em azul. Ela não gosta de água, então essa parte aqui é hidrofílica, gosta de água, e essa parte não gosta de água. Bom, aqui temos uma proteína que forma um tubo aí, verdadeiro tubo, transmembrana. Uma proteína é um canal. Então, algumas substâncias, como a glicose, por exemplo, podem entrar com a ajuda, por exemplo, da insulina, que vai promover, então, a entrada de glicose dentro da célula. O mesmo poderia ser uma aquaporina. Estou dando exemplos, tá? Uma aquaporina, que vai liberar a entrada de água para entrar dentro das nossas células. Isso foi descoberto há pouco tempo, mais ou menos uma década. Existem diversos tipos de lipídios. Os lipídios estão ligados às gorduras, grosso modo. As gorduras, moléculas de lipídios. Temos vários tipos de lipídios, como por exemplo o lipídio saturado da margarina, manteiga e outras gorduras que vão formar então uma saturação, todas as simples ligações. E aqui o lipídio insaturado, ele é mais saudável, ele é mais fácil de quebrar. Imagine vocês que eu estou com o meu braço aqui. Se eu puder dobrar ele, fica mais fácil de quebrar essa molécula, não fica? Então, de maneira geral, os lipídios são retos, são mais difíceis de quebrar. E os que estão com uma dupla ligação são mais fáceis de quebrar. Beleza? Então, essa dupla ligação é chamada de insaturação. Por isso que são gorduras insaturadas. Caso dos óleos de soja, tem várias insaturações. Isso é só um exemplo, tá? Tem ainda os triglicérides, que são outro tipo de gordura que também vão se acumular nas artérias, podem ser perigosos. Essa gordura saturada ela pode também se acumular nas nossas artérias. Então faz parte da membrana plasmática, que é essa membrana que a gente viu, são os fosfolipídios. Mistura da parte do grupo fosfato com o lipídio, que é essa união. Na verdade aqui tem vários hidrogênios, né? Que a gente não mostra para ficar mais fácil. Um hidrocarboneto, né? Tá bom? Bom, de maneira geral, ó, você deve lembrar é isso. E ela tem uma dobra, que é uma dupla ligação aqui, com certeza. Mistura de saturado e insaturado. Lipídios, resumo, glicerídeos, óleos e gorduras. Cerídeos são as ceras. Esteroides, hormônios sexuais, masculino e feminino. Testosterona, progesterona. A gente tem o colesterol também, como um exemplo, HDL
e LDL, High Density Lipidic, lipídio de alta densidade, e Low Density Lipídio, lipídio de baixa densidade. Então, lipídio, escrevi líquido, né? Então, lipídio. Então, nós temos aqui o lipídio de alta densidade e o lipídio de baixa densidade. O mais perigoso aqui é o LDL. Ele é o ruim, colesterol ruim. Esse aqui é o bom colesterol. Esse aqui é ruim. Ele vai se armazenar onde? Nas artérias do coração, podendo causar então uma inflamação. Ele vai começar a se acumular aqui nessa região, aqui dentro de uma artéria, e vai começar a formar então um arteriosclerose, que vai se acumular aqui e vai começar a tampar o fluxo de sangue. O sangue não passa, então essa artéria morre, causa a morte desse tecido. E se estiver em volta do coração, tecido do miocárdio aqui, ó, em volta do coração, pode ocorrer então um infarto do mio. Mio é músculo, cardio, coração, do músculo do coração. Beleza? Bom, aqui temos a micela, que é um conjunto de... Como a gordura não gosta de água, ela vai se fechando e vai formando a parte hidrofílica e hidrofóbica, formando as primeiras células da Terra. Então já tinha gordura nas protocélulas, as micelas, deram origem aos coacervados e depois deram origem às primeiras células bacterianas. Bom, aqui mais uma célula para a gente ver detalhes. A gente vê então o citoplasma é o líquido interno aqui das células, tá? O nucleolo que vai armazenar RNA ribossomal, que vai dar origem depois aos ribossomos. Ainda não tem ribossomos lá dentro. Aqui os cromossomos, o núcleo, essa parte toda aqui interna, a membrana nuclear, que é essa partezinha aqui de fora, né? que vai ter poros, chamada então membrana nuclear. Desculpe. E aí nós temos aqui a membrana plasmática, que vai selecionar substâncias. Então a gente aprendeu nessa videoaula a importância, então, função, selecionar a entrada de substâncias e saída das mesmas, de acordo então com a polaridade, se tem polaridade positiva ou negativa, com carga ou sem carga, delimita as células, protege contra a perda de água, choques. A evolução das membranas está ligada também à formação das organelas, são os órgãozinhos das células membranosas, e do próprio núcleo. O núcleo ele é descendente da própria membrana. Existiam as primeiras células, elas não tinham, as bactérias que até hoje, não tinham núcleo. As primeiras células chamadas de procariontes, sem núcleo. Procariontes. As células procariontes, então, não tinham núcleo, sem núcleo com membrana. Então o núcleo não tinha membrana. Entenderam? Bom, passados bilhões de anos, a célula começou a englobar sua própria membrana. Tá? Foi formando então membranas internas aqui. Ó. Acontecendo uma invaginação dessa membrana, tá? Dessas células antigas,
e começaram então a formar os primeiros órgãozinhos da célula, incluindo o núcleo com o DNA. Então seriam formadas então as primeiras células eucariontes. De células procariontes, 3,8 bilhões de anos atrás, aproximadamente 2 bilhões de anos atrás, formaram-se as primeiras células eucariontes. Beleza? Isso é muito importante que você saiba, que é uma origem endossimbiótica. Então ocorreu então uma invaginação da membrana, até formar então as células modernas com o núcleo, com os cromossomos, as organelas membranosas, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, aparelho de Golgi, aí outras membranas, os lisossomos, e aí por diante. Então, aí ocorre então a formação das células eucariontes. Bom, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado.